Gênesis 35, verso de número 16, na minha tradução, diz assim: E partiram de Betel, e era um curto caminho para chegar a Efrata. Diga comigo, o caminho era curto. Raquel entrou em trabalho de parto e teve dificuldade no parto, e você diz amém. Eu gostaria que você inclinasse a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, fala conosco, não fala aquilo que nós queremos ouvir, mas fala aquilo que nós precisamos. Tu és a pessoa mais importante nesse santuário, então fala porque queremos ouvir a sua voz, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. E você diz amém. Você pode olhar para o irmão do lado, cumprimentar alguém, dizer assim: que bom que você veio. Glória a Deus. Para ganhar tempo, olha aqui para mim. Após o culto, eu trouxe aqui alguns livros. Eu tenho aqui um material. Olha aqui, para você abençoar a vida do seu filho, abençoar a vida do seu sobrinho, do seu neto, de uma criança. 365 histórias da Bíblia. E o bacana desse livro é que tem o QR Code aqui, que você vai apontar e vai contar a história, ok? Aí eu trouxe aqui Homens da Bíblia. Esse livro aqui é maravilhoso, vai falar de alguns personagens, sobre a biografia, sobre a sua história. Você que é amante da palavra de Deus, você que gosta de pregar, está aqui, Homens da Bíblia. E para as mulheres tem aqui, ó, Mulheres da Bíblia. Esse livro aqui é extraordinário. Você, minha irmã que gosta de ler a palavra, você que gosta de pregar, está aqui. Eu tenho certeza que é uma ferramenta que vai abençoar muito a sua vida. Aí eu trouxe esse livro, que é um livro também falando sobre Jesus, é um livro para pinturas, ok? Se você quiser, me procure após o culto, e você diz amém. Ok, olha aqui para mim por gentileza. O texto a qual nós acabamos de ler, vai nos dizer que Jacó, diga comigo, Jacó, pastor Marcos, meu amigo, Jacó estava morando em Betel. Aonde Jacó estava morando? Jacó estava morando em Betel. Deus aparece para Jacó, Deus vai falar com Jacó. Deus diz: Jacó, sai de Betel e vai para Efrata. Era para Jacó sair de Betel e ir para onde? Era para Jacó sair de Betel e ir para Efrata. Quem foi que mandou? Foi quem, irmãos? Foi Deus que mandou. Foi Deus quem deu essa ordem. Aí o Jacó, em obediência à ordem de Deus, ele arruma a sua mudança, pega a sua família, e ele agora sai de Betel e ele está indo para Efrata. Pastor Marcos, meu amigo, Betel a Efrata, 30 quilômetros. Quantos quilômetros? 30 quilômetros. Nessa época aqui, pastor Biano, nessa época, 30 quilômetros a pé, ou no lombo de um animal, era um dia de viagem. Era quantos dias? Um dia. Hoje, 30 quilômetros de carro, pastor Biano faz em 10 minutos, 15 minutos. Mas nessa época aqui, a pé ou no lombo de um animal, era um dia de viagem. Quantos dias? Um dia, ok. Escuta isso. O que eu vim pregar para vocês é bem simples. Um dia de viagem. Aí o Jacó está indo
porque quem mandou ele ir foi Deus. Isso aí, ele está indo. Aí ele anda 15 quilômetros, ele vai andar meio-dia, ele andou 15 quilômetros, e de repente, aconteceu uma tragédia. De repente aconteceu o que Jacó nunca imaginou que pudesse acontecer. Observe, o Jacó estava em Betel, estava morando em Betel, estava no conforto do seu lar, no conforto da sua casa, e de repente Deus fala com ele: o teu tempo se findou. Ele sai de Betel e está indo para Efrata, obedecendo à voz de Deus. Aí no meio do caminho acontece uma tragédia. Pastor, o que aconteceu? Quem conhece a história sabe que Raquel, a sua esposa, Raquel, a sua mulher, que estava gestante, ela vai entrar em trabalho de parto, ela vai dar à luz e acontece a tragédia. O que aconteceu? A Raquel morre. A Raquel dá à luz e morre. Você pode parar para imaginar essa cena? O Jacó cheio de expectativa, o Jacó está em translado, o Jacó saiu de Betel por ordem de Deus e está indo para Efrata. No meio do caminho, faltando apenas 15 quilômetros para ele chegar, e a Bíblia faz questão de dizer que faltava pouco para ele chegar. Ele estava perto de chegar em Efrata. E perto para ele chegar, faltando muito pouco, faltando apenas 15 quilômetros, de repente aconteceu essa tragédia. A mulher dá à luz e vem a óbito. Ela morre. Eu confesso aos irmãos que talvez se isso tivesse acontecido comigo, quem sabe, pastor Marcos, eu teria desistido da caminhada. Quem sabe eu teria jogado a toalha. Quem sabe eu iria questionar a Deus. Espera aí, Deus mandou que eu saísse de Betel e fosse para Efrata. Eu estou indo, eu estou obedecendo, e no meio do caminho, prestes a chegar, acontece essa tragédia. A minha mulher que estava gestante, dá à luz e morre. Você pode parar um pouquinho para imaginar o que está passando na cabeça de Jacó? Jacó tinha tudo para desistir, sim ou não? Jacó tinha tudo para jogar a toalha, sim ou não? Jacó tinha tudo para retroceder, sim ou não? Afinal, morreu o grande amor da sua vida. Aconteceu uma tragédia na sua casa. E quando eu paro para pensar nesse texto, eu fico pensando, se aconteceu na casa de Jacó, se aconteceu na casa do homem de Deus, pode acontecer na minha casa, pode acontecer na sua casa. O que eu aprendo no texto? Que o fato de servirmos a Deus, o fato de vivermos em obediência, isso não nos priva de passar por tribulações, por horas de aflição, por horas amargas. Talvez eu estou pregando para alguém aqui essa noite, que você chegou nessa terça-feira, terça da vitória, e talvez você se encontre dessa forma, dessa maneira. Talvez a tua vida está de ponta cabeça. Eu não sei qual o dilema, qual o problema que você está enfrentando, mas está escrito, a Bíblia diz que Jacó estava chegando em Efrata, porque Deus lhe ordenou que ele saísse de Betel e fosse para Efrata, e de repente
aconteceu essa tragédia. Pastor, o que aconteceu daí para frente? Se fosse eu teria se lamentado, eu teria chorado muito, eu teria pegado o corpo, teria voltado para Betel, ou teria prosseguido para Efrata, arrastando o cadáver, arrastando o corpo, e pensando, quando chegar lá em Efrata, eu faço uma cova, eu faço uma sepultura, eu enterro, eu faço um monumento, eu coloco uma placa, e vou chorar e me lamentar o resto da vida. Talvez se isso acontecesse comigo, seria o que eu faria. Mas o texto diz, está escrito, verso de número 19, que Jacó, ele enterra Raquel no meio do caminho. E ele desiste da caminhada, ele retrocede, ele joga a toalha. Está escrito que ele prossegue a sua caminhada. Ele permanece na sua jornada. Porque a crise, o problema, a perda, a dificuldade não pôde paralisá-lo. Antes ele prossegue, porque ele tinha um alvo. O seu destino era Efrata. Para você que não sabe, a palavra Efrata significa lugar de abundância. Eu vim aqui essa terça-feira, levanta as duas mãos, que eu quero profetizar na tua vida. Que a dificuldade, que essa luta, que essa prova, que esse diagnóstico, que esse exame contrário, esse problema que você está enfrentando não é capaz de te paralisar, porque o teu destino não é morrer nesse deserto, mas o teu destino é Efrata, é um lugar de abundância. Tem alguém aqui que recebe essa palavra? Tem meia dúzia de pessoas aqui que acredita nisso. Eu vim aqui esta noite como boca de Deus dizer que o teu destino é Efrata, é um lugar de abundância. O que Deus tem para a tua vida é um lugar de abundância. Se você acredita, levanta as mãos lá no terceiro andar, levanta as duas agora para ficar bonito, aplauda Ele bem forte, mais forte. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Aí o Jacó enterra e prossegue. O Jacó enterra e continua a sua marcha, a sua caminhada. Eu vim dizer para você aqui essa noite, olha aqui para mim. Essa luta, essa prova, essa dificuldade, esse diagnóstico, isso daí não vai te paralisar. O que Deus tem para a tua vida é maior. O que Deus tem para a tua vida é melhor. Eu tenho certeza que Jacó chorou. Eu tenho certeza que Jacó se lamentou. Mas Jacó, ele tinha um alvo. Jacó sabia. Ele cria no Deus que havia lhe ordenado. Talvez se isso tivesse acontecido comigo, eu ia colocar em xeque. Será que foi Deus mesmo que falou comigo? Será que o profeta foi usado mesmo por Deus? Será que eu ouvi mesmo, foi a voz de Deus? Ou foi alguma coisa da minha mente, foi algo da minha emoção? Mas o Jacó tinha convicção. O Jacó, ele conhecia a voz do seu Deus. O Jacó enterra e prossegue. Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para alguém: chegou o momento de você enterrar. Enterra hoje. Enterra e prossegue. Quantas pessoas estão olhando pelo retrovisor? Eu fui, eu era, eu tinha,
Quantas pessoas que carregam uma decepção, uma mágoa, um trauma, e Deus está dizendo hoje: enterra e prossegue, caminha. Caminha, porque o que Deus tem para você é melhor. Caminha, porque o que Deus tem para você é melhor. Tem alguém que acredita nisso? Tem alguém que recebe? Tem alguém que pode adorar a Deus aqui? Você tem uma palavra de adoração a Ele. O que Deus tem para você é maior. O que Deus tem para você é melhor. Eu vim aqui essa noite como boca de Deus dizer para alguém: está próximo a tua vitória. A tua vitória está mais perto do que você imagina. Tem alguém que acredita nisso? Você pode me ajudar a pregar? Você pode olhar para o irmão do lado e diz para ele assim: não desanima. Diga para ele: porque a tua vitória está próxima. Diga para ele: está mais próxima do que você possa imaginar. Está perto. Então a palavra de Deus para você é essa: persistência. Persiste, persevere, perseverança. Jacó tinha tudo para desistir. A mulher morreu. No meio do caminho acontece essa tragédia. Mas ele vai enterrar e ele vai prosseguir. Quantas pessoas deixaram de ser abençoadas? Porque no primeiro obstáculo que ele enfrentou, a primeira decepção que ele se deparou, a primeira crítica, o primeiro levante, o primeiro problema, eles abriram mão, desistiram, retrocederam. Quantas pessoas que, por não perseverar, por não esperar o tempo de Deus, perderam a bênção. E falando de Jacó, que perseverou, que enterrou, e prosseguiu, e chegou até Efrata, eu me lembro aqui do primeiro rei de Israel. Os irmãos se lembram do primeiro rei de Israel? O primeiro rei de Israel foi Saul. O primeiro rei de Israel foi Saul. E o episódio mais marcante na vida de Saul foi quando Israel estava em guerra. A Bíblia vai nos dizer que os inimigos de Israel eram grandes, eram numerosos. Aí de repente Saul, ele tem uma sacada. Saul pensa: olha, eu vou mandar chamar Samuel. Nós vamos oferecer aqui um sacrifício, porque os nossos inimigos são grandes, são muitos. Então, para a gente garantir a vitória, nós vamos oferecer um sacrifício a Deus. E ele dá uma ordem ao mensageiro para ir atrás de Saul. Aliás, para ir atrás de Samuel. E o mensageiro vai atrás de Samuel e fala: olha, o rei está te chamando, está te convocando. O rei pede para você ir depressa, porque nós precisamos oferecer um sacrifício. Israel está enfrentando uma dura peleja, uma dura batalha, e nós vamos garantir a vitória. Nós vamos oferecer algo a Deus, nós vamos oferecer um sacrifício a Deus. E o texto vai nos contar que Samuel marca uma data. O profeta diz: ó, fala para o rei que daqui a 7 dias. Quantos dias? Quantos dias? Daqui a 7 dias eu vou oferecer o sacrifício. E parece que eu vejo o Saul desinquieto. Saul pensando: peraí, 7 dias? Se fosse a ansiedade às vezes toma conta da nossa vida. Aliás, nós estamos vivendo, né, pastor Marcos, em um contexto que parece que o mundo está em ansiedade. O mundo está vivendo em ansiedade. E eu vejo ali o rei Saul num pé e no outro, mas 7 dias é muito tempo. Aí passa o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. O 6º dia, eu tenho certeza que do 6º dia para o 7º, ele não consegue dormir, ansioso, aguardando o profeta Samuel. Aí 8 da manhã, nada do profeta chegar.
10 da manhã, pastor Bia, nada do profeta chegar. Meio-dia, o profeta não chega. 1h, 14 horas, 15 horas, 16 horas e nada do profeta. Aí o que o Saul resolve fazer? Ele diz assim: quer saber de uma coisa? Está demorando demais, eu vou oferecer o sacrifício. Ele vai lá e ele oferece o sacrifício. Está escrito que quando ele oferece o sacrifício, ele dá uma olhada, quem é que está chegando? Samuel está chegando. Quando ele olha, ele contempla Samuel, a Bíblia diz que ele vai receber Samuel. Samuel olha para ele e diz: por que cometestes esta loucura? Por que tomastes essa atitude precipitada? Hoje o Senhor vosso Deus iria confirmar o seu reinado, mas devido a essa atitude, devido a essa precipitação, Deus te rejeita e levanta outro homem em seu lugar. Faltava pouco para ele ser abençoado. Talvez faltava menos de 1 minuto. E devido a uma precipitação, devido a uma atitude precipitada, ele perdeu a bênção de Deus. Eu vim dizer para alguém: aguenta firme. Eu vi um aleluia, eu vi um glória a Deus. Eu vou repetir: suporta o processo. Não abra mão, não jogue a toalha, não retroceda, aguenta firme, suporta o processo, porque Deus vai cumprir os seus propósitos e o nome do Senhor vai ser glorificado. Você pode adorar a Deus. Tem meia dúzia de pessoas aqui que recebem esta palavra. Deus está dizendo para alguém aqui esta noite: não tome nenhuma decisão precipitada na sua vida. Espere o sinal verde da parte de Deus, porque quando chegar o momento, você vai entender. Quando chegar o tempo, tenha certeza que Deus vai te dar a ordem e o nome do Senhor vai ser glorificado. Você pode adorar a Ele. Você pode aplaudir. Se é para Ele, aplauda mais forte. Melhora com glória a Deus. Melhora com aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Quantas pessoas que estavam perto para receber a bênção, perto, pastor Biana, de receber a vitória, e aí de repente vacila, de repente toma uma decisão precipitada, uma escolha precipitada. Aí Deus me trouxe aqui essa noite, no culto da terça da vitória, para dizer para você que a vitória está mais perto do que você imagina. Então aguenta firme, suporta. Olha aqui para mim, falando de pessoas que estavam perto para receber a bênção, receber a vitória. Umas perderam, outras quase perderam. Eu me lembro do grande general da Síria. Eu estou falando de Naamã. Naamã, o grande general, porém era leproso. Debaixo da sua farda, debaixo da sua indumentária, ele tinha uma lepra. Ninguém via, ninguém sabia, a não ser a sua mulher, a sua esposa. Aí de repente ele vai atrás do profeta Eliseu, e todos nós conhecemos muito bem essa história. O profeta nem o recebe, mas manda o seu servo Geazi ir lá e falar para ele: ó, você vai fazer o seguinte, você vai mergulhar 7 vezes. Quantas vezes? Você vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e você vai receber a cura.
Aí quando ele escuta isso, quando ele ouve isso, ele tem isso como ofensa. Ele fala, peraí, como é que é? O profeta nem veio sequer me receber. Mandou um mensageiro. Ainda manda eu mergulhar no rio Jordão. Tantos rios de águas claras em Damasco. Agora manda eu mergulhar no Jordão. Um rio, quem sabe, ele havia falado de água poluída, uma água escura, uma água suja. Ele está de brincadeira comigo. Ele está querendo me humilhar. Eu não vou não. A minha tradução diz que ele ficou irritado. Eu não vou mergulhar não. Está querendo tirar onda comigo. Só que o texto diz que os seus servos olharam para ele e disse, meu Senhor, espera aí, meu Senhor, tenha um pouquinho de paciência, tenha um pouquinho de calma. Se o profeta tivesse lhe pedido algo maior, algo mais difícil, algo difícil, você teria feito sim ou não? E ele disse, teria. Aí o seu servo olha para ele, na minha tradução diz que era os seus servos, olha para ele e diz, então não custa nada, faça o que o homem de Deus lhe mandou fazer, mergulha, não custa nada. Irmão, como é bom a gente ouvir uma palavra de um homem de Deus, uma palavra de uma pessoa que pensa positivo. Porque, cá para nós irmãos, quantas pessoas às vezes a gente abre um particular, a gente abre o nosso coração, em vez da gente ouvir uma palavra de ânimo, de incentivo, a gente ouve uma palavra de pessimismo, uma palavra negativa, pessoa que olha e fala, não, isso não vai dar certo não, mas a Bíblia diz que os seus servos olharam para ele e falaram para ele, não custa nada, mergulha, faça isso. Eu vim aqui essa noite dizer para você, que Deus vai tirar do teu caminho, pessoas pessimistas, pessoas negativas. Irmão, se afaste de pessoas negativas, de pessoas pessimistas, cuidado. Quem são as pessoas que você está abrindo o seu coração? Quem são as pessoas que você está compartilhando os segredos e projetos? Cuidado, toma cuidado com quem que você compartilha, particulares. Meu Senhor, não custa nada, mergulha, Deus vai colocar no seu caminho homens e mulheres de Deus, com palavras de bênção, para abençoar a sua vida. Levanta as mãos para me profetizar. Deus vai tirar da tua vida tudo aquilo que não presta. Deus está tirando, Deus está fazendo uma varredura, porque o novo de Deus está chegando. Deus vai colocar no teu caminho pessoas leais, pessoas verdadeiras, pessoas que te amam de verdade. Deus vai tirar o sanguessuga, pessoas que só colam em você por interesse, e vai pôr pessoas verdadeiras. Tem alguém que acredita nisso? Tem alguém aqui que recebe essa palavra? Tem meia dúzia de pessoas aqui que acredita nisso. Você pode adorar a Deus se você recebe essa palavra. Ajuda a irmã a aplaudir o Senhor. Se é para Ele, aplauda mais forte. Melhora com glória a Deus. Melhora com aleluia. Meu Senhor, não custa nada. Faz o que o profeta mandou, aí ele mergulha. A primeira, a segunda. E parece que todas as vezes que ele levanta, não está no texto, mas eu penso que ele levanta porque o incrédulo é assim. O pastor está falando assim, ó, é 7 semanas, 7 semanas, é 7 terça-feira. Aí alguém está dizendo assim, será que vai valer a pena? Será que isso vai funcionar? Aí o incrédulo fala assim, pastor Biano, poxa, mas eu já fiz inúmeras campanhas,
e nada do milagre. Irmão, quem sabe é nessa campanha que Deus vai te abençoar. Quem sabe que é nessa campanha você vai mandar aqui a oferta de gratidão, contando o seu testemunho, o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu profetizo, tem alguém que pega, tem alguém que recebe. Eu profetizo que nessa campanha você vai dar oferta de gratidão, contando o testemunho da vitória. Tem alguém que recebe? Aleluia, aleluia. Aí parece que eu vejo ele mergulhando e levantando e falando assim: olha aqui, eu não falei para você? Não falei que não ia resolver? Aí mergulha a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Eu não falei que não ia resolver? A sexta, eu não falei, mas quantas vezes o homem de Deus disse que era para mergulhar? Quantas vezes? 7. Quantos dias? Em quantos dias Samuel falou que viria oferecer o sacrifício? 7. É 7 mergulhos. É 7 dias. Aí não está escrito, mas eu penso, isso é coisa da minha mente, da minha cabeça, que o servo falava assim, pensava: infeliz, o homem de Deus falou que é 7 vezes, ele mergulha a 6ª vez. Aqui ó, eu não te falei? Não funcionou. Eu não te disse? Ele estava querendo apenas me humilhar. Aí o servo: meu senhor, só falta mais um. Falta pouco para você chegar. Está faltando pouco. Está faltando pouco, meu irmão. Você está entendendo? Está faltando pouco. 7º mergulho. Quando ele levanta, diz a Bíblia, que a sua pele estava como de uma criança. Porque Deus é fiel, Ele vela para cumprir a sua palavra. Passarás os céus e a terra, mas essa palavra não há de passar. Você pode adorar a esse Deus, porque Deus ajuda a irmã a aplaudir o Senhor. Porque Deus vela para cumprir a sua palavra. Secam-se as ervas, caem-se as folhas, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Você pode adorar a esse Deus? Você pode adorar a Ele? Se é para Ele, aplauda. Ajuda a irmã a aplaudir o Senhor mais uma vez. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está entendendo agora? Que todas as vezes que estiver perto a sua bênção, a sua vitória, o inimigo vai se levantar. Você está entendendo agora o porquê de tanta luta? Você está entendendo agora o porquê de tanta perseguição? Você está entendendo agora o porquê de tanta provação? Você está entendendo agora o porquê desse vale, o porquê desse deserto que você está enfrentando? Você está entendendo agora? É porque está faltando pouco para você chegar. Você pode se colocar sobre os pés, você pode se levantar adorando a Deus. Cada equipe de louvor, e nós vamos orar por você. Está faltando pouco. E eu vim aqui como boca de Deus dizer que você não vai retroceder. Você não vai jogar a toalha. Você não vai desistir. Eu ainda me lembro de Jairo. A filha está à beira da morte. Jairo vai em busca de Jesus. A história nos conta que Jairo estava chegando com Jesus na sua casa. A sua filha estava à beira da morte. Estava perto para Jairo e Jesus chegar na sua casa. Quando de repente sai um da casa de Jairo. De longe vem gritando: ei Jairo, pode deixar o mestre voltar. Pode pedir para Jesus voltar. Porque não adianta mais. A sua filha está morta.
Quando eu paro para pensar nesse texto, pastor Biano, vem à minha mente que esse homem que veio da casa de Jairo só pode ter sido enviado pelo inferno. Pastor, mas como assim? Irmão, quem vem trazer uma mensagem de uma pessoa que morreu, ninguém chega de longe gritando. Você já ouviu alguém trazer uma mensagem de uma pessoa que morreu, chegar gritando: ei, morreu? A pessoa procura um jeito, meios, a pessoa faz um rodeio. Mas esse homem, de longe, o inimigo queria que Jairo desistisse no meio do caminho, porque sabia que a sua vitória estava próxima. O inimigo vai fazer de tudo para você parar. O inimigo vai fazer de tudo para te paralisar. O inimigo vai levantar pessoas contra você, contra o seu ministério, para te caluniar, para te difamar. Ele vai fazer de tudo para você desistir. Mas a Bíblia diz que Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, continua crendo, persista, insista, porque o segredo da vitória é a perseverança. Porque o que pede, recebe. O que bate, a porta vai se abrir. E o que busca, encontrar. Você pode adorar a esse Deus. Continua crendo. A menina não está morta, ela dorme. Porque essa crise, essa luta, essa enfermidade, esse diagnóstico, isso não é nada para o teu Deus. A última palavra não vem do homem, a última palavra não vem do médico. Não é esse exame, não é esse diagnóstico, não é esse proagnóstico que vai definir e determinar a história da sua vida. Você pode adorar a Ele, você pode adorar a Deus. Se você recebe essa palavra, levanta as duas mãos